Senhores vereadores e senhoras vereadoras, daremos início nesta data, 5 de março de 2018, à quarta sessão ordinária desta Câmara Municipal, conforme dispõe o nosso regimento interno. Solicito a vereadora Neiva Raquel Rúbia, primeira secretária, que proceda à chamada nominal do termo de presença. Termo de presença, Carlos Ivancica. Presente. Edson Donizete Marconato. Presente. Fernando de Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Ilzanete Alencar de Souza. Presente. Geandre Deive Roncato. Presente. Leandro Felete Penati. Presente. Neiva Raquel Rubia presente. Trudipert Alan Leite Riester. Presente. Com a presença de 9 dos senhores vereadores, declaro em nome de Deus aberto os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação da ata da terceira sessão ordinária, afixada no painel interno, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão a ata mencionada. Não havendo discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação da ata. Carlos Ivancica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia sim. Trudipert Alan Leite Riester. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida ata está aprovada. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Ofício GV referente ao projeto de lei número 5 de 2018. Solicita a retirada do referido para melhores estudos, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de funcionários capacitados para a prestação do atendimento de primeiros socorros nos estabelecimentos de ensino da rede municipal e da outras providências. Vereador autor, Geandre Deive Roncato. Projeto de lei do Legislativo número 8 de 2018. Institui no calendário oficial de eventos do município de Rio das Pedras a Semana da Cultura Nordestina, José Alberto Alves de Lima, e da outras providências. Vereador autor, Trudipert Alan Leite Riester. Projeto de lei do Legislativo número 9 de 2018. Estabelece a obrigatoriedade da adoção de treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede escolar em todo o município de Rio das Pedras e da outras providências. Vereador autor, Geandre Deive Roncato. Projeto de lei do Legislativo número 10 de 2018. Dispõe sobre o programa de combate às pichações do município de Rio das Pedras. Vereador autor, Leandro Felete Penati. Projeto de lei do Legislativo número 11 de 2018. Dispõe sobre o envio de informações à Câmara Municipal de Rio das Pedras, inerente às providências tomadas em relação às indicações remetidas ao Poder Executivo Municipal e da outras providências. Vereador autor, Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 141 de 2018. Sugere o Executivo estudo junto ao Departamento Municipal competente a fim de viabilizar a construção de uma calçada na rua Genésio de Paula, no bairro Luiz Massude Cury de Rio das Pedras. No local existia um jardim construído pelos moradores com árvores, bancos, flores, que servia de um local de lazer e era cuidado pelos próprios moradores. Mas, aproximadamente 4 anos, a administração da época foi até o local com a promessa de que existia um projeto de criar ali uma área de lazer para o bairro, e cortaram as árvores, tiraram os bancos e arrancaram as flores. Mas, no momento, nada foi construído. Por essa razão, os moradores solicitam que a administração atual que se construa conforme o projeto, uma calçada para impedir o crescimento do mato, como tem acontecido, e animais peçonhentos invadam suas casas. Vereador autor, Edson Donizete Marconato. Indicação número 142 de 2018. Sugere o Executivo determinar ao setor competente que proceda ao conserto e reforma da ponte do bairro São Carlos, localizada na rodovia Júlio Antônio Basso, próximo à rotatória do bairro.
Os moradores estão inseguros ao utilizar essa ponte, sendo que este dá acesso direto aos bairros São Pedro, São Carlos e Bom Jardim. Por esse motivo, o fluxo de transeuntes todos os dias é enorme. Pessoas que vão a trabalho a pé, crianças que estão indo e regressando das aulas, moradores que utilizam a ponte todos os dias para seus afazeres diários e estão sentindo insegura. Pela má conservação da ponte, esperam providências urgentíssimas para garantir a segurança de todos que fazem uso desta ponte. Vereador autor, Edson Donizete Marconato. Indicação número 143, 2018. Sugere ao Executivo que o mesmo determine ao órgão competente o cumprimento da Lei nº 2.873, de 30 de março de 2015, a qual dispõe sobre limpeza e capinação de terrenos baldios municipais. Estamos recebendo várias reclamações de moradores sobre terrenos em situação de completo abandono em quase todos os bairros da cidade. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 144 de 2018. Sugere ao Executivo estudos no sentido de encaminhar a esta Câmara Municipal projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos mencionados a manterem em local visível cartaz com os dizeres que especifica e dá outras previdências, cuja minuta segue em anexo. Vereador autor Leandro Felete Penade. Indicação número 145 de 2018. Sugere ao Executivo para que seja tomado providências cabíveis a respeito dos pontos de ônibus que se encontra na Avenida Elias Cândido Aires. Pois quando chove, as pessoas que estão aguardando o ônibus acabam se molhando. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 146 de 2018. Sugere ao Executivo para que seja tomado algum tipo de providência a respeito das casas do bairro CDHU do município, fiscalizando quais casas estão fechadas, quais casas foram alugadas pelos proprietários e que se faça um novo sorteio para pessoas que realmente precisem, pois há muitas reclamações dos próprios moradores. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 147 de 2018. Sugere ao Executivo para que o Departamento de Trânsito visite a rodovia Júlio Antônio Basso para melhorar o tráfego de veículos no local, vendo a possibilidade de serem construídos 2 redutores de velocidade próximo à Academia Benfit. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 148 de 2018. Sugere ao Executivo para que seja construída uma academia na praça localizada ao lado da rodoviária municipal e que também seja colocada uma lixeira no local. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 149 de 2018. Sugere ao Executivo para que o Departamento de Trânsito visite a Avenida Prefeito Nicolau Marino e tome providências cabíveis em frente à Escola Nossa Senhora Aparecida, pois há muitas colisões de veículos e atropelamento de pedestres no local. A população sugere redutores de velocidade no local ou que seja colocada tartarugas na rotatória. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 150 de 2018. Sugere ao Executivo que seja trocada a placa que indica o nome da Avenida Prefeito Nicolau Marino, pois a referida placa está apagada e afixada na residência de número 797. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 151 de 2018. Sugere ao Executivo que sinalize a Avenida Prefeito Nicolau Marino, indicando a área escolar e também a possibilidade de colocar placas indicando a velocidade permitida. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 152 de 2018. Sugere ao Executivo para que tenha ronda escolar na entrada e saída dos alunos na escola Nossa Senhora Aparecida, pois o fluxo de veículos é muito grande, os motoristas não respeitam a faixa de pedestre, que está localizada na Avenida Prefeito Nicolau Marino. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 153, 2018. Sugere ao Executivo a possibilidade da reforma do parquinho que se encontra em uma pracinha em frente à Escola
Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Prefeito Nicolau Marino, pois os alunos saem da escola e, como ficam aguardando o ônibus, ficam brincando durante esse tempo. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 154 de 2018. Sugere o executivo que sinalize a rua Euclides Guidolin, no bairro Bom Jardim, indicando a área escolar, pois a referida via pública encontra-se uma creche e uma escola. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 155 de 2018. Sugere ao executivo a possibilidade de construir um ponto de ônibus com cobertura em frente à empresa Arcor do Brasil. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 156 de 2018. Sugere ao executivo que proceda à limpeza e à manutenção do campo de futebol que está ao lado da Escola Municipal de Educação Infantil Pastor Antônio Rubia, situada na rua Adelina Rinaldi Perissato, 25, bairro Bom Jardim. Os moradores desejam que as crianças tenham um local para diversão. Vereadora autora Neiva Raquel Rubia. Indicação número 157 de 2018. Sugere ao executivo que proceda a pintura urgente de uma faixa de pedestre na rua em frente à creche municipal Ângela Tararanga Nassim, situada na rua Francisca Scroca Cavaglione, número 15, bairro Codes Paulo, para facilitar a travessia de pais e mães que levam suas crianças à creche, trazendo mais segurança. Vereadora autora Neiva Raquel Rubia. Indicação número 158 de 2018. Sugere ao executivo que proceda à pintura urgente de uma faixa de pedestre na rua em frente à entrada da Escola Municipal Professor Inês Brioche Rubim, localizada na rua Santo de Gaspari, número 89, Jardim Santo Antônio, para facilitar a travessia de pessoas que procuram a secretaria da escola, trazendo mais segurança. Vereadora autora Neiva Raquel Rubia. Indicação número 159 de 2018. Sugere ao executivo que proceda à pintura urgente de uma faixa de pedestre na rua em frente à entrada da escola Infantil Júlia Celestino da Cunha André, situada na rua Antônio Dorival Paris, sem número, bairro Codes Paulo, para facilitar a travessia de pais e mães que levam suas crianças à creche, trazendo mais segurança. Vereadores autores, Neiva Raquel Rubia, Giandre Deive Roncato. Indicação número 161 de 2018. Sugere ao executivo que seja solicitado a administração da usina Bom Jesus, localizada na Avenida José Augusto da Fonseca, limpeza da calçada localizada na rua Alcindo Bertoli, bairro Bom Jesus, fazendo cumprimento da Lei número 2.837 de 2015 e Lei número 2032 de 1998. Vereador autor Giandre Deive Roncato. Indicação número 162 de 2018. Sugere ao executivo para que determine ao setor competente de trânsito para proceder à demarcação completa do solo e área ao lado da Escola Municipal Professora Maria Aguiar, retificando Maria Aparecida Aguiar de Gaspari, localizada na Avenida Professor Nicolau Marino, no bairro Vitório Cesarino, principalmente parada de ônibus escolar, em frente aos portões de entrada e saída. Vereador autor Giandre Deive Roncato. Indicação número 163, de 2018. Sugere ao executivo que se proceda à construção de um parque infantil na área de lazer do Calçadão, localizada na Avenida Elias Cândido Aires, no bairro São Cristóvão. Vereador autor Giandre Deive Roncato. Indicação número 164 de 2018. Sugere ao executivo que seja feita a reforma da ponte e também da caixa de concreto, localizada na rodovia Júlio Antônio Bassa, que passa em cima do Ribeirão Tijuco Preto. A mesma pode a qualquer momento causar acidente aos munícipes que transitam no local, pois a ponte está com as madeiras deterioradas e oferece risco eminente de cair. Solicitamos providências urgentes. Vereador autor Giandre Deive Roncato. Indicação número 165 de 2018. Sugere ao executivo que proceda os devidos reparos na praça, em frente à padaria Vovó Tita, pois os moradores estão reclamando dos paralelepípedos que foram retirados do canteiro para a realização de obras e deixados no local. Tal fato está causando transtorno aos munícipes que utilizam o espaço público para recreação. Vereador autor Carlos Ivosica. Indicação número 166 de 2018.
Sugere ao Executivo a realização de operação tapa-buraco na rua Horácio Limonge, altura do número 55, bairro Centro, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 167 de 2018. Sugere ao Executivo que se proceda à instalação de iluminação pública na Avenida Rosina Figorelli Cury, no trecho da Rua Orandi Silvestre até a Rua Francisco Civolani, bairro Luiz Massude Cury, tendo em vista que a falta de iluminação está ocasionando insegurança aos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 168 de 2018. Sugere ao Executivo a realização de operação tapa-buraco na Rua Maria Aparecida Mazone Urbano, altura do número 220, bairro Vitório Cesarino, sem terra. Tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 169 de 2018. Sugere ao Executivo a realização da operação e manutenção asfáltica em toda a extensão da Rua Professor Rolim, localizada no bairro Jardim Bom Jesus 2. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 170 de 2018. Sugere ao Executivo que se proceda à notificação dos proprietários de terrenos mal cuidados no bairro Luiz Massude Cury, para que viabilizem a capinação e conservação dos mesmos, conforme determinação expressa do artigo 1º da Lei Municipal número 2.873, de 2015. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 171 de 2018. Sugere ao Executivo a realização de operação tapa-buraco na Rua Bandeirantes, altura do número 495, bairro Bom Jesus 2, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 172 de 2018. Sugere ao Executivo que se proceda à poda das árvores em toda a extensão da Avenida Darwin do Amaral Viegas, localizada no bairro São Cristóvão, tendo em vista que as copas das árvores estão cobrindo a iluminação existente na via pública, o que impede completamente que a mesma atenda ao fim que se destina. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 173 de 2018. Sugere ao Executivo a realização de operação tapa-buracos na Rua Benedito Silveira Campos, esquina com a Rua Bandeirantes, bairro Bom Jesus 2, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Moção número 4 de 2018. Moção de congratulações e aplausos ao senhor Iro Ojita, que em nome de toda a população riopedrense agradecemos o carinho que tem pela nossa cidade, sendo escolhida por ele como sua segunda terra natal. Vereador autor, Geandre Dave Roncato. Requerimento número 6, 2018. Requer que o presente seja encaminhado ao Poder Executivo solicitando que segue quantos proprietários de terrenos particulares foram notificados conforme regula a Lei Municipal número 2.873, de 30 de março de 2015. No seu artigo 8º, os proprietários e possuidores a que se referem aos artigos 1º e 2º desta lei terão um prazo de 20 dias corridos, após aviso publicado na empresa local, impressa, para efetuarem a sua limpeza e capinação de seus imóveis. De acordo com a lei, quanto o município de Rio das Pedras, São Paulo, arrecadou com a limpeza dos terrenos particulares, conforme orienta o cobrar pelo trabalho efetuado,
Artigo 9º. Não sendo efetuada a limpeza ou capinação dentro do prazo estipulado, fica o Poder Executivo autorizado a efetuar limpeza ou capinação dos terrenos e remoção e destinação do entulho, diretamente ou por meio de concessão de serviço público, e a cobrar dos seus proprietários ou possuidores. Vereador autor, Edson Donizete Marconato. Vereador, eu gostaria de assinar junto, pode ser? Pode assinar. Obrigado. Eu também, vereador. Está em discussão o requerimento número 6 de 2018, de autoria do vereador Edson Donizete Marconato. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Wanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim. Trude Pert Alan Leite Riester. Resultado: total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, solicito ao vereador Trudber Alan Leite Riester que proceda à leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa. Eu vou ler Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória da Igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Boa noite a todos. Declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais, conforme livro de inscrição de oradores. Com a palavra, o senhor vereador Carlos Ivancica. Senhor Leandro, por favor, ocupar o lugar à mesa. Aqui. Senhores vereadores, senhoras vereadores, senhores, senhoras, saúdo a todos e a todas. Faço uso da palavra apenas levando em consideração que no próximo dia 8 de março nós temos a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Portanto, é muito importante relembrar a importância da mulher na sociedade. A destinação de um dia dedicado à mulher é uma maneira de destacar e reconhecer a importância e a contribuição da mulher para a sociedade e lembrar a necessidade de que sejam respeitadas em seus direitos. Mais que um dia de celebração e de receber agrados, o Dia Internacional da Mulher é uma data histórica, criada como reconhecimento à luta por direitos iguais para as mulheres. O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi reconhecido oficialmente e estabelecido pela Organização das Nações Unidas em 1977. Deve ser um momento de reflexão, estudo e discussão sobre o papel da mulher na sociedade atual. De um lado, lembrando as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres,
e de outro, refletindo sobre as discriminações e a violência a que muitas mulheres ainda estão sujeitas em todo o mundo. O dia 8 de março é o resultado de uma longa história de luta que se arrasta desde o final do século XIX, quando as organizações femininas, oriundas de movimentos operários, protestavam em vários países da Europa e nos Estados Unidos, reivindicando melhores condições de vida e de trabalho, bem como pelo direito de voto. A celebração que se faz necessária é para lembrar o muito que ainda tem que ser feito para a efetivação dos direitos legalmente conquistados e a observância da importância das mulheres em nossa sociedade. Deve enfatizar o esforço em tentar diminuir e, quem sabe, acabar com o preconceito e a desvalorização da mulher. As mulheres no Brasil lutam diariamente contra formas de violências diversas, explícitas ou não, contra uma opressão silenciosa que as impede de realizar seus sonhos. A Lei Maria da Penha é a principal legislação brasileira para enfrentar a violência contra a mulher. Os dados contabilizados de violência contra a mulher são estarrecedores ainda. Aqui em Rio das Pedras, considerando no aspecto trabalho, a importância da mulher é notada em todos os segmentos que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. Tivemos e ainda temos, hoje em menor escala, as trabalhadoras rurais com um trabalho árduo e pesado na plantação de cana-de-açúcar e café. As professoras responsáveis pela alfabetização e educação do povo riopedrense. As operárias, que são grande parte dos trabalhadores das indústrias de nossa cidade. As empresárias, que muito contribuem para o desenvolvimento, gerando mais empregos em Rio das Pedras e em outras tantas profissões mais. Mas mesmo com tanto trabalho e contribuições para a sociedade, as mulheres ainda sofrem pela desigualdade de tratamento. Quanto à participação política, podemos dizer que o dia 24 de fevereiro de 1932, há 86 anos, foi um marco da história brasileira. Nesta data, foi instituído o voto feminino. As mulheres conquistavam, depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direito de votar e serem votadas para cargos no Executivo e Legislativo. Mas ainda hoje, verificamos que em um país onde mais da metade da população é formada por mulheres, é muito estranho que continuem a ser subrepresentadas nas políticas e em outros setores postos de poder. Vejam a legislação que determina a reserva de 30% das vagas dos partidos para candidaturas de mulheres. Muitas dessas vagas são mal utilizadas. Considere-se que nas últimas eleições municipais de 2016, 18.244 mulheres não ganharam um voto sequer, o que evidencia que os partidos políticos inscreveram mulheres apenas para atender à exigência legal de ter 30% das vagas destinadas às mulheres. E aqui fica a questão, por que 50% da população não são 50% no governo? Aqui em nosso legislativo, parabenizo as duas representantes, a vereadora Neiva Raquel Rubia e a vereadora Isanete, mas, mesmo com esses dados, mesmo com a consideração e respeito pelas lutas femininas que compartilho,
mensurar e quantificar a importância das mulheres em nossas vidas e em nossa sociedade, somente é possível se reconhecermos nelas as virtudes necessárias para um mundo melhor. A sua competência, a força de caráter e a energia que é inerente à mulher transcende o tempo e hoje iguala os gêneros. Homenagear a mulher é homenagear a vida. Parabéns a todas as mulheres. Com a palavra, o vereador Giandre Deive Roncato. Cumprimento os senhores vereadores, em nome do presidente Carlos Sica, boa noite, aos membros da casa, população presente, internautas, guarda municipal, ex-vereadores e autoridades presentes, boa noite. Vou iniciar minha fala referente a algumas indicações que eu fiz essa semana. Fui visitar a Escola Júlia, também acho que a vereadora Neiva tinha passado antes de mim lá. Muito legal, os vereadores acompanhando a evolução das escolas, das creches. E lá a gente identificou já na entrada ali um problema. Não tem a marcação de estacionamento e a faixa de pedestre e a marcação de lombada e as escritas também no solo. Então já fizemos essa indicação junto com a vereadora Neiva, que o prefeito venha realizar essas ações. Também precisa demarcar o solo em frente à Escola Maria Aparecida, lá no bairro Sem Terra, que os carros estão estacionando no lugar do ponto de ônibus. E aí fica difícil as pessoas daquele bairro terem que ir até o meio da rua, às vezes, para conseguir entrar no ônibus. Essa calçada aí, ela fica na rua Alcindo Bertoli. Ela é a calçada da usina Bom Jesus. Ali tem alguns moradores, fizeram a limpeza em frente das suas casas, colocaram uns bancos e passam suas tardes conversando. Mas, em contrapartida, tem partes ali que está muito mato. E isso aí traz animais peçonhentos, aí onde o morador até plantou grama. Não é o dever dele, mas é cidadão consciente. E a gente pede, ou a prefeitura notifica o proprietário da usina para realizar essa limpeza, que já desde o ano passado a gente já vem falando, ou ela tome alguma ação para que a população presente lá não venha a ser danificada, prejudicada com os animais peçonhentos, ou talvez algum emiliante escondido no mato, esperando um morador chegar à noite. Eu fui visitar também a creche Ângela, fiquei muito contente, porque nesse final de ano, de tal forma, eles fizeram uma reforma na creche, na Júlia também, e a escola está bem pintada, muito bonita, está de parabéns a direção da escola, os funcionários, e eu participei também do recebimento de algumas frutas e legumes, acompanhei para ver como está sendo a qualidade dos produtos entregues para o município. Então, está de parabéns tanto a fiscalização ao nosso amigo conhecido como Café, ele que acompanha as entregas, e está tudo muito bonito, as frutas estão em perfeitas condições para serem alimentar as crianças. Tem mais? E aí uma foto na qual eu e o vereador Dr. Fernando conseguimos uma moto com um deputado e temos a graça de que conseguimos para o município. Não sabemos ainda em qual setor da prefeitura vai ser entregue essa moto. Talvez seja entregue, eu recomendaria para fiscalização do município, né? Porque hoje está muito
a desejar a parte de fiscalização no município. E já conversando com o prefeito, ele falou que falta condução para isso. Tá aí, ó, uma moto. Conseguimos. Talvez não seja de grande valor, mas vai cobrir grandes necessidades que aqui tem. Também fiz o pedido de um parquinho ali no calçadão da Avenida Elias Cândido Aires, que tem ali academia ao ar livre, as mães vão lá fazer a academia e as crianças não têm onde ficar. Então eu dei essa indicação ao prefeito para que possa também as crianças poderem brincar. O ano passado essa ponte foi vítima também do que está acontecendo aí, ó. Não a ponte, né? A população é vítima disso aí. Fica perigoso as crianças passarem, cair, senhoras de idade. Muitas vezes tem medo de passar pela madeira que não esteja em boas condições e sofreu uma queda no Ribeirão Tijuco Preto. Então a gente pede aí a indicação para que a prefeitura venha resolver esse problema também. Esse é um vídeo que eu recebi sobre o morador que mora no bairro do Pombal. E a situação que se encontra, ela fica na rua que liga a Avenida José Augusto da Fonseca com a Avenida Quintino Bocaiúva. Mandar lá no grupo depois. Seu choque, pessoal. Ixi, pegou guarda-chuva aqui. Quem mora no bairro conhecido como Pombal passa todos os dias nessa rua. E olha o perigo. Acho que alguns vereadores também já fez indicação de colocar um guarda-reio ali para não ter acontecer algum acidente da pessoa cair nesse buraco. Quanta altura aí? 4, 5 metros de altura. Se a pessoa estiver passando aí e tiver uma atordoação, infelizmente um acidente vai acontecer. Também tem um projeto que eu coloquei em evidência hoje, que é o projeto que é uma lei federal, que é da Escola Sem Partido. Autor é o advogado Dr. Miguel Najib. E é um projeto que o nosso jurídico da Câmara deu como inconstitucional. Por quê? Ele diz que é uma ingerência, ou seja, que eu estou ingerindo o poder executivo que determina e impõe a lei. Eu deveria fazer essa indicação ao poder executivo e não fazer a lei aqui na Câmara para ele aplicar. Mas, em todos os casos, vamos ter 2 votações. A primeira votação é que os caros amigos vereadores possam votar não ao parecer jurídico. Votando não ao parecer jurídico, aí nós vamos votar sim ou não ao projeto. Tá? Esse é um projeto de lei que eu, como vereador, estou colocando em votação nesta casa para ser aplicado nas escolas do município. Este projeto ele fala sobre os deveres do professor, quando colocado em evidência assuntos que induzem o aluno a acatar suas ideias. O objetivo é informar o aluno que o professor ele tem o dever acadêmico de ensinar e não de colocar as suas ideias, as suas ideologias para o aluno. Nesse projeto é colocado um cartaz como esse, que tem 6 itens falando sobre os deveres do professor, que está lá no telão. O primeiro item, ele fala que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Ou seja, não dizemos quais são. Não estamos dizendo aqui quais são as ideologias do professor. O professor, se ele é um professor ateu, ele não tem que colocar sobre o aluno que o aluno também tem que ser ateu. Se ele é um professor, seja de uma outra religião, ele não tem que impor a religião dele sobre o aluno. A religião dele tem que vir de dentro de casa, o que os pais e as mães ensinaram.
E não pode embutir isso na mente do aluno. E quando o aluno está numa sala de aula, ele está ali sozinho, diante da opinião dele. Então, ele não tem nada como se defender, referente às ideologias que vêm dentro de casa. No item 2, fala que o professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou a falta delas. Ou seja, é um reforço do Estado laico, esse projeto. O professor ele tem que transmitir o conhecimento e não falar bem ou mal do partidos. Ou seja, o conhecimento de... Ele está lá para dar aula de matemática, então ele tem que falar sobre a matemática. Português, tem que falar sobre o português. E assim sucessivamente nas demais matérias. No item 3, fala que o professor não fará propaganda política partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Aí o que acontece? Na época da eleição, o professor chega sempre lá com o bonezinho do partido dele, ou chega com um broche falando que aquele partido é melhor, ou ele chega com uma camisa referindo ao partido que ele fala, e induzindo o aluno a criar suas ideias em cima do que ele pensa. No 4, ao tratar das questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. A respeito à liberdade de aprender o debate qualificado. Ou seja, o aluno ele pode debater com o professor referente políticas, mas não referindo o partido. Ele tem que debater sobre política, sobre o que o melhor para um país, o melhor para uma cidade, mas não falando que esse partido é bom ou aquele partido é ruim. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. A ideologia, religião, moral, política e partidárias vem de casa. É como eu já falei lá na parte de cima. A pessoa ela tem que trazer os seus princípios de dentro de casa e não criar dentro da escola. Vamos supor que o professor ele gosta de determinada seita, religião que seja. Ele vai ter que pôr para o aluno falando que ele tem que acompanhar aquela religião, aquela seita, seja lá evangélico, espírito, umbanda, seja lá o que for. Isso aí é o princípio do pai, da mãe e dos conhecimentos adquiridos dentro de casa, e não do que ele tem que aprender na escola. E o item 6 é que o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Assim sendo, o que diz o item 6? É fazer acontecer os 5 demais itens. E esses assuntos, o objetivo principal dessa lei, que é colocar esse cartaz com esses 6 deveres do professor? É informar, é conscientizar. Da mesma forma que o consumidor, ele tem a lei do consumidor em cada comércio, para saber qual o direito e dever dele, também tem que ter essa informação para o aluno dentro da escola. Muito obrigado. Nobre vereador, gostaria de uma parte nessa situação. Sim, senhor. Pode dar. A questão da ilegalidade do projeto proposto, né? Ele vem de encontro à manifestação da Advocacia Geral da União, que já se manifestou contra esse projeto, porque fere a Constituição Federal, no seu artigo 206, que permite a pluralidade de ideias no ambiente de ensino. Esse é um projeto que foi proposto numa determinada época, vem vindo desde 2004, e vem sendo muito combatido por nós, professores, e por suas associações. Ele é conhecido como a lei da mordaça, porque ele proíbe o professor de expressar pensamento. E não existe educação sem debate, né?
E tudo isso que foi colocado e é apresentado na época da eleição, o professor Rico Boné, isso já é proibido por lei, isso já não existe. O professor impor a sua religião ou a sua ideia política, isso já é proibido por lei, isso não existe. O que precisa dentro de uma escola é um debate, né? Não existe formação e educação sem debate. E da forma como vem essa legislação, é uma pseudotecnicista de instrução, tem que ser aquilo, né? E ninguém se forma dessa forma, né? Nós temos que considerar que às vezes os nossos jovens, as nossas crianças têm conceitos homofóbicos, têm conceitos assim na questão do não desrespeito à questão do homem e da mulher, que tem que ser bem discutido, porque nós vivemos na sociedade com a pluralidade. Então, nós não podemos restringir, né? É por conta disso que existe essa manifestação da União contra essa legislação. Ela fere a Constituição Federal, fere a Lei de Diretrizes e Bases e é conhecida pelos professores como a Lei da Mordaça, porque ela pode, em determinado momento, criar o aluno delator, que vai, por conta de outros motivos, infringir o professor que está discutindo um determinado assunto que é preciso, né? Ninguém vai discutir sistema político sem apresentar todos eles. Ele tem que apresentar todos eles, né? E isso já é proibido por lei e imposição. Tá? Então, é só uma parte, nobre vereador. Respeito muito a sua posição, mas eu pediria que os nobres colegas se atentassem a essa situação, de já haver uma manifestação da Advocacia Geral da União, e alguns municípios em que foi proposto, foi retirado por conta dessa inconstitucionalidade, e onde foi aprovado, o Ministério Público vetou. Tudo bem, senhor presidente. Eu acho que sim, tem que haver o debate, mas como eu falei, é o debate qualificado, aonde parabéns pela posição do senhor como professor, e que todos tivessem a mesma mentalidade. Mas, infelizmente, não é assim, presidente. Muitos professores vão lá e querem pôr na cabeça dos alunos sobre suas opiniões próprias, né? É claro que não deve, como o senhor falou, na época de política, a pessoa ir lá transformada como vestindo a camisa do partido dele. Não deve, mas tem. Tanto é que aqui vai estar o regulamento, o dever que ele deve seguir. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos. Ninguém vai pedir essa suspensão? Senhor presidente, peço que... desculpa. Com a palavra o senhor vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Boa noite, senhores vereadores, senhoras, em nome do presidente, autoridades, público presente, ex-vereador Maurinho, Rei, Beto, Queijão, sejam todos bem-vindos. Seu Garcia tem assumido, tem que voltar para cá, guarda municipal aí, parabéns pelo trabalho. Eu queria que, hoje eu visitei o nosso teto, nego, eu tive algumas reclamações, eu fui lá, o vereador Nabuco também foi, né? Eu fui na creche lá e fui no campinho, tirei umas fotos lá, dá para passar aí, Luiz? Eu já fiz umas indicações, vai sair na próxima semana essas indicações que a gente fez. É bom, enquanto mais vereador corre, mais o serviço é feito, né? Que a gente está para trabalhar em toda a cidade. Tem os vídeos, passa as fotos, depois passa o vídeo do campinho lá, por favor. Esse é do campinho, pode ser. Olha o campinho como tá lá, gente. Tudo quebrado. Não tem nada. Tudo quebrado. Olha a história como tá. O vestiário, já tem gente morando lá no vestiário? Abandonado aqui.
Oi, meu amigo vai no seca do esporte. Nossa área de lazer, nosso teto lá. Difícil, né? Tá. Alambrado. A trave. Tô vendo como você tá sofrendo aí, viu, Vânia? Tira o chapéu pra você, pro Vavá, viu? Animais dentro do campo. Tá servindo, o campinho tá servindo de pasto pros animais. Tem animais lá no campo, viu? Esse vereador polêmico, chato, né? Bom, né? Olha o sol que tá, as crianças brincar. Aqui as crianças é de 5 a 6 anos. 5 a 6 anos as criancinhas têm. Pedindo pro prefeito se puder fazer uma cobertura aqui, trocar o piso. Olha como que tá o piso. Filma o piso. Programa. Programa, cobertura, como que tá? O caindo. Olha os brinquedos. Como eles vão brincar no sol aqui? Como que as crianças vão brincar? Quente? Quente, não tem como eles brincar aqui, ó. Os brinquedos quentes. Não se queimar as criançadas. Dá dó, não dá? Vamos dar uma atençãozinha aqui, né, senhor prefeito Carlos da Fábio? Dá uma atenção pra criançada da Serra também, né? Filma lá na frente também. Já fiz vários pedidos, a Nega já fez várias, acho que a Neiva já fez também, Nabuco, vários vereadores já foi lá, viu? Tá, fiquei tempo conversando com a diretora lá hoje. Isso aqui eu queria fazer uma reclamação, que eu pedi um ônibus para a prefeitura, dia 22. E fui lá no Vavá, Vavá nos ajudou, Vânia nos ajudou. Infelizmente o Silvino interferiu no nosso pedido para levar a molecada da Serra jogar bola em Piracicaba. Queria te falar, viu, Silvino? Parabéns, meu amigo. Por que você fez isso aqui, ó? Uma van dava para essa molecada ir lá jogar bola. Mas graças a Deus, ó, o Vavá e o Vânia conseguimos levar a criançada lá. E tem mais 3 sábados, se não conseguir levar, a gente vai dar um jeito de levar essa criançada lá. Aqui, ó, quem assinou foi, eu fiz pro Carlos de Fabre, que acho que eu devia ter mandado para você, né, Vânia? Para você com o Vavá, né? Pro Vavá, né? Então eu mandei, mas quem interferiu foi o Silvino. Depois eu quero saber por que ele interferiu no meu pedido, que eu mandei pro Carlos de Fabre. O prefeito, eu acho que é o Carlos de Fabre, né? Não Silvino. Muito obrigado, gente. Boa noite. Senhor presidente, gostaria que consultasse o plenário para a votação de não ter os 15 minutos conforme o regimento interno. Aceito. Solicito à vereadora Neiva Raquel Rúbia que faça a chamada nominal dos senhores vereadores, atendendo a solicitação do vereador Jandre David Roncato para a suspensão dos 15 minutos regimentais. Chamada nominal, Carlos Vassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre David Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trutpert, Alan Leite Riester. Tendo a concordância do plenário, daremos então continuidade nos trabalhos dessa sessão, passando a leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia de hoje. Projeto de lei do Legislativo número 10, 2017, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade, dispõe sobre a posse responsável de animais de estimação e proíbe o abandono desses animais no município de Rio das Pedras. Parecer da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento Legal. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo número 10/2018. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre David Roncato. Sim.
Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trutpert, Alan Leite Riester. Sim. Resultado: total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei do Legislativo número 24 de 2017, de autoria do vereador Geandre Deive Roncato. Institui no âmbito do Sistema Municipal de Ensino o programa Escola Sem Partido. Parecer da Comissão de Justiça e Redação e Finanças de Orçamento, inconstitucional. Vocês querem que seja lido o parecer? Alguém deseja? Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei do Legislativo número 24/2017. Significa que, votando sim, concorda com o parecer e o não, rejeita o parecer. E rejeitando o parecer, vai para a votação do projeto. Chamada nominal para a votação. Edson Donizete Marconato. Não. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Não. Ilzanete Alencar de Souza. Não. Geandre Deive Roncato. Não. Leandro Felete Penati. Não. Neiva Raquel Rubecim, Trutpert, Alan Leite Riester. Não. Seis a 2. Resultado: total de sim, 2, total de não, 6. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o parecer está rejeitado por 6 votos a 2. Agora o projeto de lei. Projeto de lei do Legislativo número 24 de 2017, de autoria do vereador Geandre Deive Roncato. Institui no âmbito do Sistema Municipal de Ensino o programa Escola Sem Partido. Parecer da Comissão de Justiça e Redação e Finanças de Orçamento, inconstitucional. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo número 24/2017. Senhor presidente, quero só alertar que, votando sim, estará votando a favor do projeto Escola Sem Partido. Então, atenção, bem lembrado que agora nós estamos votando o projeto. Votando sim, aprova o projeto. Votando não, nós rejeitamos o projeto. Lembro aí mais uma vez sobre a inconstitucionalidade do referido projeto. Pois não. Sendo inconstitucional, o prefeito pode vetar o projeto lá, né? Pode. Sim. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Não. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubenão. Trutpert, Alan Leite Riester. Sim. 6 a 2. Resultado: total de sim, 6. Total de não, 2. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por 6 votos a 2. Projeto de lei do Executivo número 2 de 2018. Ratifica os termos do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas,
firmado entre as administrações públicas municipais e da outras providências. Parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, legal e conveniente. Está em discussão o projeto de lei do Executivo número 2/2018. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para votação. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim. Trudpert Alan Leite Riesco. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado. Projeto de lei do Legislativo número 6, de 2018, de autoria do vereador Geandre Deive Roncato. Dispõe sobre autorização para instalação de placas de sinalização das ruas e avenidas no município de Rio das Pedras, em parceria com empresas e entidades do município e da outras providências. Parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, legal e conveniente. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo número 6 de 2018. Senhor presidente, Pois não, tem a palavra. esse é um projeto que é de minha autoria, mas vários vereadores aqui, como o senhor também, outros vereadores aí, que a gente vê a dificuldade que há anos o Rio das Pedras se encontra com falta de sinalização nas ruas. Não só na sinalização das ruas, mas também informações importantes na cidade, como placas indicando onde que é o hospital, onde que faz para pegar a rodovia do Açúcar, direcionamento de caminhões, que não tem no município. Como a nossa cobrança foi árdua, o ano que se passou em 2017, referente ao Poder Executivo, e as lágrimas correram quando se falam que não tem orçamento para tal ação de resolver esses problemas de placas de ruas, nós tomamos a iniciativa de pedir patrocínios a empresas do município, na qual essa lei ela diz que uma porcentagem da placa da rua, a empresa que patrocinará poderá expor sua marca. Então, para isso, nós fizemos esse projeto de lei, que vai ser enviado ao Executivo. Espero que ele vai sancionar essa lei, e assim que ela estiver em prática, nós correremos atrás de empresas do município para a gente poder sinalizar as placas das ruas da cidade. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo número 6/2018. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para votação. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim. Trudpert Alan Leite Riesco. Sim. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado. Vetar o projeto, que o projeto não vai ter validade. Ele vai ter que fundamentar o veto, devolver para esta casa para analisar se o veto permanece ou se é derrubado o veto. Não é simplesmente vetar o projeto. O projeto é vetado e volta para esta casa. Essa casa tem o poder de analisá-lo novamente. Concluída a leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia, antes de declarar encerrada essa sessão,
volto a lembrar que amanhã nós temos um evento muito importante, às 19 horas, que a Comissão de Assuntos Relevantes vai estar discutindo a saúde a partir das 19 horas. É uma audiência pública onde esperamos a participação da sociedade. Também, antes de encerrar essa sessão, eu quero deixar que, na sequência, nós teremos um ato importante. O vereador Nabuco fez uma moção de congratulação e aplausos ao senhor Yuri Hiro Ojita, né, que é um cidadão japonês que está em Rio das Pedras, já esteve e novamente está aqui em Rio das Pedras. Portanto, por favor, aqueles que puderem, que permaneçam para presenciar essa entrega da moção. Então, concluída a leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão e convido o vereador Nabuco para que faça a entrega da moção.